Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é esse ambiente. Ó. Então, a gente tem um ambiente, vocês agora devem estar vendo só a minha apresentação, né, no mosaico, mas eu posso também dividir aqui com vocês uma tela. Ó. Eu vou dividir uma tela inteira aqui com vocês. Ó. Dividir a tela 2. Então, nesse ambiente aqui vai aparecer um outro usuário, pessoal, que sou eu de novo, só que com a minha apresentação. Não sei se vocês conseguem ver. Então, normalmente vai aparecer aqui no meio dessa janela, né? Essa apresentação. Do lado direito aqui, vocês podem mudar, né? Ou aparece as pessoas que estão na reunião ou o chat. Eu gosto de deixar o chat aberto, né? O bate-papo, que sem precisar ligar o áudio, se vocês tiverem alguma observação, né? Se tiver algum problema de conexão, se tiver algum problema assim, por exemplo, eu estou falando e estou dizendo para vocês o que eu estou apresentando, mas vocês não estão vendo, então vocês podem escrever aqui e eu consigo recuperar isso, tá? Então, eu estou compartilhando essa tela aqui, olha, né? Essa tela eu tenho para mostrar para vocês 2 ambientes que nós usaremos aqui durante o curso, né? São 2 salas de aula. Alguém vai falar, poxa, mas não seria melhor escolher uma só? O objetivo do objeto de aprendizagem é para que esse objeto possa ser utilizado em ambientes virtuais, em salas virtuais. Então, eu vou apresentar aqui para vocês 2 que vocês vão ter disponível, né? Que é o Moodle, que é uma sala virtual, não sei se todo mundo já usou, e o Classroom, que é essa sala, essa novidade aqui, né? Que a gente tem agora disponível também na Unifal, certo? O ambiente do Moodle, pessoal, vocês já estão todos cadastrados, né? Já tem acesso para ele também, né? E ele já está bem organizadinho. Então, eu vou pedir para vocês tentarem entrar nesse ambiente. Como é que vocês vão fazer? Aí eu vou sair aqui da minha tela. Vocês todos devem estar vendo essa tela, né? Então, eu vou aqui para o site principal aqui da Unifal. Certo? Então, no site principal da Unifal, a gente tem vários links aqui em cima, né? Mas eu vou mostrar um caminho aqui para a gente chegar nesse ambiente virtual, né? Que é o seguinte, ó. Então, vocês vêm aqui no... Vou diminuir um pouquinho a tela, só para... Na verdade, você não tem que ver o que está escrito, mas assim, saber onde é que vocês vão clicar, né? Então, olha, se você clicar aqui no chapeuzinho, né, que é a aba onde tem as ferramentas para discentes, né? Então, vocês vão ter aqui a aba Moodle, certo? Então, quando clica no Moodle, então, na verdade, o Moodle a gente tem 3 versões, né? Uma delas vai ser descontinuada, que é essa Moodle Comunidade, Moodle Histórico, mas a gente tem 2 outros, que é o Moodle Acadêmico e o Moodle Comunidade, certo? O que vocês vão ter que acessar é o Moodle Acadêmico, tá? Na hora que eu clico aqui, ele está dizendo para mim que eu já estou logado. Eu vou sair e entrar de novo, tá, pessoal? Só para a gente poder ter a mesma impressão. Então, olha, deixa eu fazer o caminho de volta, tá? Eu vou lá Vou fazer o caminho todo de novo, tá, pessoal? Acho que eu fui meio rápido aqui, ó. Então, vamos lá, no site da Unifal, tá todo mundo aqui no site da Unifal, né? Então, a gente vai aqui no chapeuzinho, Moodle, e aí aparece para mim, né, dentro do Centro de Educação Aberta à Distância, os ambientes virtuais. Nós vamos clicar nesse primeiro, ó, Moodle Acadêmico. Quando clicar, vai aparecer uma aba em que ele pede agora para você identificar como usuário e vai pedir uma senha. Vocês vão digitar mesmo login e senha do sistema acadêmico, do e-mail da Unifal, é o mesmo, tá? Então, no meu caso aqui, meu usuário é luiz.silva e a minha senha. Então, quando clicar, vocês vão ter acesso aos cursos em que vocês estão matriculados. Na verdade, aqui são os cursos que eu sou responsável. Dentre esses cursos todos, né, vai ter um que é o mestrado profissional em História, Planejamento e Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem. Então, vocês vão clicar nele. Bem, e esse é o ambiente que eu organizei aqui, todo o material que a gente vai utilizar nesse curso. Todo mundo conseguiu chegar até aqui, pessoal? Responda aqui para mim Então, tá bom. Quem tinha falado que tinha alguma dificuldade, a Valdirene conseguiu também? Conseguiu, né? Então, beleza. Então, olha, esse ambiente aqui está organizado em 3 abas, né? O curso todo, né? Aí tem uma mensagem aqui de boas-vindas, né? Como se fosse uma sala de aula mesmo, né? E aí eu estou apresentando para vocês aqui, primeiro, né, com 2 itens, né? Uma justificativa para esse curso. Então, uma questão
normalmente acontece no início de todo curso, é porque no mestrado em História vocês vão aprender a usar a tecnologia. Parece que a gente está mudando o foco, parece que não é esse o objetivo, né? Mas, quer dizer, está mais do que justificado, né? A internet e tecnologia de informação e comunicação abriu um novo campo para aprender e ensinar. Né? Então, inclusive, a gente vive uma realidade. Até antes eu tinha que explicar isso para todo mundo, mas hoje em dia não. Está todo mundo vivenciando essa realidade. Né? Só isso já justifica um curso que capacita, né, profissionais na área de educação a utilizar a tecnologia como um modo de ensinar, né, e de aprender também. Né? Então, essa é a primeira questão, uma justificativa forte para isso. Uma outra é pré-requisito, né? É necessário. O formato, o jeito com que foi elaborado o mestrado profissional em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas, vocês vão ter que construir ao final do curso e vão ter que defender isso, inclusive, para uma banca, um objeto de aprendizagem, né? Então, vocês vão ter que aprender sobre isso, né? E aí, pessoal, eu fiz aqui um roteiro, né? Um mapa aqui do sucesso, né? Como se fosse um mapa de... Eu vou até construir depois um objeto de aprendizagem com a ferramenta que a gente criou. Vocês vão usar também, né? Com esse mapinha. Me deu até uma ideia. Mas assim, essa ideia aqui é o seguinte, é para dizer para vocês, né, o caminho que a gente vai seguir nesse módulo, tá? Então, primeiro, a gente vai aprender várias ferramentas para a construção de OA, né, de objeto de aprendizagem. Quer dizer, antes disso até eu vou falar para vocês o que é um objeto de aprendizagem. E eu vou passar para vocês o material que vocês vão ter disponível, né, bem didático, que eu vou usar como livro-texto, um documento em PDF, que explica para vocês o que é objeto de aprendizagem, né? Então, a gente vai ficar grande parte do curso nesse primeiro tema aqui, tá? Terminada essa primeira etapa, aí vai ter um momento em que vocês vão, a partir do momento que vocês já sabem, né, o que é objeto de aprendizagem e já conhecem algumas ferramentas que vocês podem usar para fazer isso, aí eu vou instigá-los, né, a propor um objeto de aprendizagem. Né? Então, aqui a gente vai começar a negociar o que pode ser um objeto de aprendizagem. Na verdade, vocês não vão negociar só comigo, não. Essa daí eu vou tentar incentivá-los, né, a aprender, a pensar aqui, né, em proposta de objeto de aprendizagem, e vocês vão negociar com o orientador de vocês também, né, dentro da pesquisa também, né? A pesquisa também vai fazer jus a essas escolhas que vocês vão ter que fazer, né? Num determinado momento, vocês vão ter que construir esse objeto de aprendizagem e a gente vai avaliar no final. A avaliação vai ser feita no produto, né, final, o objeto, e num capítulo que vocês vão construir, tá? Esse capítulo, uma seção, né, ou um capítulo em que vocês vão descrever, né, esse objeto. Até o momento atual, esse capítulo já vai ser parte do trabalho de dissertação de vocês, certo? Mas isso está sendo rediscutido, eu não sei exatamente como é que vai ser para vocês, não sei se essa mudança vai ser para vocês também, mas até agora a gente está fazendo nesse formato. Em oferta anterior eu pedi um artigo, né, mas aí a gente já, assim, discussão com os próprios mestrandos, né, chegamos à conclusão que é mais útil, né, essa documentação, esse projeto escrito, do que um artigo. Tá? Talvez a gente rever isso, mas até agora minha proposta vai ser essa. Então, trilhado esse caminho todo aqui, né, aprender sobre ferramenta de construção de OA, fizeram uma proposta, a gente discutiu essa proposta e tal, vocês construíram um objeto, aí a gente vai avaliar de duas formas, né, o objeto pronto, que vocês vão apresentar para mim e para todo mundo, e esse documento que vocês vão entregar para mim, que é a descrição desse objeto, a discussão desse objeto, né, a apresentação desse objeto, um capítulo que depois vai poder ser agregado, né, ao trabalho de dissertação de vocês. Feito isso, finalizamos esse curso, tá? Tem aqui um plano de ensino resumido, na verdade, acho que esse link aqui está errado, pessoal. Não, tá certo, ele já linkou direto. Então, quando clica aqui, ó, vai aparecer um documento em PDF, né? Aqui já tem o planejamento da minha disciplina, né? Qual que é a ementa, conceitos básicos, planejamento de processo para construção de objetos de aprendizagem, com foco em materiais digitais. Tá, o objeto de aprendizagem pode ser, por exemplo,
Pode ser uma dinâmica que vocês pensaram, sabe, ser aplicada em sala de aula. Só que o problema é que a gente, dentro da proposta aqui no Mensagens Profissional, vocês vão ter que postar isso num repositório, que eu vou até mostrar para vocês. Então, eu tenho que ter isso num arquivo, tá? Num ponto zip, para eu poder postar nesse repositório. Então, por isso, dá ênfase em materiais numa versão digital, tá? E aí o trabalho todo é elaborar essa proposta de construção, né, relacionada ao projeto de pesquisa de vocês, né, que está sendo desenvolvido no mestrado, certo? Aí eu fiz um roteiro aqui, olha, né, então na aula de hoje, né, meu objetivo aqui é fazer essa apresentação do curso e discutir com vocês o que é um objeto de aprendizagem, tá? Na próxima sexta-feira eu vou falar sobre o Google Drive, né? Na verdade a gente já está usando, o Classroom faz parte, né, do conjunto de ferramentas, né, oferecidas pelo Google, né? Depois eu vou apresentar a vocês um programa para manipular a imagem, né? Que é gratuito também, é como se fosse um Photoshop, nós vamos fazer algumas operações com ele. Qual que é a utilidade dele? É porque assim, as pesquisas, né, o trabalho de vocês vão ter muita imagem, vão poder construir imagem também, né? E a imagem como recurso educacional é muito rico. Então, eventualmente vocês vão precisar mexer nessas imagens, né, para poder organizar o objeto de aprendizagem de vocês, e eu vou apresentar essa ferramenta nesse sentido. Vou falar sobre o Moodle e o Classroom, talvez eu fale um pouquinho sobre ele também, né? Por que disso? Porque os objetos vão ser depois inseridos em ambientes de aprendizagem. Então, daí a utilidade, né? Vamos ter um outro momento aqui em que eu vou falar sobre ferramentas para gerar conteúdos e atividades, né? Então, eu tenho aqui como proposta apresentar a vocês duas ferramentas de geração de conteúdo, né? Tem uma ferramenta que chama EXE Learning e tem um outro chamado Chat, né? Basicamente, essas ferramentas aqui são utilizadas para a gente construir páginas para a internet, certo? Só que, assim, são ferramentas para educadores. Então, a gente constrói páginas, mas sem ter que se preocupar com a linguagem que é usada na internet, que é a linguagem HTML. Então, penso aqui em uma aula para cada uma dessas ferramentas, talvez eu utilize mais do que isso, né? Grande parte dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, pessoal, tem usado como carro, né? Como ambiente no objeto, como um modo de organizar o objeto, essas duas ferramentas, né? Então, elas são muito úteis nesse sentido. Aí, minha proposta depois é apresentar para vocês uma ferramenta para gerar atividade, né? Chamada Hot Potatoes. Vamos ver outras, né? Mas essa daqui é bem fácil de usar. Aí, até em dezembro ainda, vamos falar sobre usabilidade e avaliação de ferramentas, né? Tem uma metodologia que é empregada pela Universidade Federal do ABC, chamado Intera. E aí eles têm uma proposta, né, de como que a gente pode pensar, né, o objeto de aprendizagem, como é que a gente avalia, né, qualidade desse objeto, né, usabilidade, outras questões. Então, nós vamos fazer a dinâmica em torno disso daqui, tá? Aí, usando ainda essa metodologia, tem um formulário que a gente preenche chamado descrição e caracterização do objeto de aprendizagem. Então, é como se fosse um questionário que a gente vai responder, e ali vocês vão, cada pergunta respondida, vocês vão desenhar o objeto, vão desenhar um objeto, certo? Então, é nesse sentido, bem útil, né? Depois eu vou apresentar algumas ferramentas web, né, que podem ser usadas também para a construção de objetos de aprendizagem, né? Uma bastante rica é essa H5P, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Tem outras, e aqui eu vou pedir para vocês pesquisarem também, eventualmente vocês vão ver, né? Se fizeram algumas perguntas que meu chat estava levantado, eu não ouvi, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui então. Eu tinha perguntado se a Valdirene tinha conseguido entrar, ela falou que entra direto se tem HLM, então não tem dificuldade. Também ela fez uma observação aqui, eu não sei exatamente em que momento, com relação ao que eu estava apresentando, né? A Jasmine me perguntou sobre o GIMP. Não é pesado não, tá? Não é pesado e ele é gratuito. Todas as ferramentas que a gente vai usar aqui, ainda tem essa questão que eu me preocupo, é com ser software livre. Eu não vou propor nenhuma ferramenta paga, porque não faz sentido, né? Vocês terem que comprar um software para poder utilizar.
Então, todas as soluções que eu vou apresentar e escrever aqui para vocês são software livres. O GIMP é um deles, tá? Não é pesado, não é tão pesado, não, e não é muito difícil de usar, né? Então eu estava falando aqui sobre o H5P e depois eu vou falar sobre editores de vídeo, né? Um editor de vídeo bem fácil de usar, pessoal, que eu tenho usado, é esse próprio ambiente aqui, olha, né? Uma forma da gente produzir uma aula é gravando uma apresentação, por exemplo, certo? Só que depois de gravar dessa apresentação, talvez a gente queira cortar, né, excluir, inserir alguma coisa no vídeo. Então, existem ferramentas que você vai pegar essa fita, né, que é meu vídeo, e vai cortar um pedaço, inserir um outro pedaço, né? Então, a gente tem várias ferramentas para isso também. Algumas mais elaboradas, né, com muitos recursos e facilidade, muitos recursos, né, ferramentas mais profissionais, e ferramentas mais simples, né? Uma ferramenta bem simples para editar vídeo, por exemplo, é uma ferramenta de publicação do YouTube, né? No próprio YouTube a gente tem lá uma ferramentazinha para editar vídeo, né? Então, a gente pode explorar ela mesmo, né, como ferramenta, né? Tem uma ferramentazinha também que eu achei para a gente produzir vídeo, vídeo de animação, sabe? Que chama Muan. É um software gratuito também. E esse software é o seguinte: a gente vai gravando, a gente vai tirando fotos, e aí, depois daquela sequência de fotos, ele produz um videozinho de animação. Não sei se vocês já viram um videozinho de massinha, né? Esses filmes que você tem um personagem de massinha e vai mexendo e vai gravando, fotografando, etc. No final você tem uma animação. Quer dizer, fazer com massinha talvez não seja a proposta de vocês, mas, por exemplo, vocês podem fazer uma animação em cima de um mapa. Então você vai pegar um mapa e aí vai colocar uma seta num determinado ponto, aí depois aparece um barco, aquele barco vai andar no mapa, né? Então aparece um exército, você vai mostrar aquele exército progredindo, né? Ou então você vai colocar vários mapas e daquilo você quer um vídeo, né? Então você tem uma sequência de imagens que você quer produzir um vídeo, né? Para um objeto de aprendizado que você está construindo. Então o Muan é uma ferramenta bem interessante, certo? Eu tentei editar uma aula pelo Open Video e travou meu computador, que já está velhinho. Postei outra aula, postei a aula sem edição. Tá, mas tem jeito tem outras ferramentas. Tem ferramenta que é pesada mesmo, Jamine. Eu já tive problema também. Tem uma chama OpenShot, se não me engano, que é bem... assim, funciona em determinado ambiente, tem hora que funciona, tem hora que trava. O vídeo é um arquivo muito grande, pesado, né? O que é o vídeo? O vídeo no computador ele é gravado assim, né? Na verdade é gravado de forma compactada, mas é como se fossem várias imagens em sequência. Então, se você pensar uma imagem, o espaço que ele ocupa, né? Então, várias imagens, para dar o efeito de continuidade, são 30 imagens num quadro, num segundo, né? Então, é muito pesado mesmo. Então, os softwares para manipular isso às vezes gastam muito tempo. E o trabalho de edição, ele é demorado. Por exemplo, normalmente a gente define os cortes e etc., mas na hora de produzir o vídeo, o resultado final, esse programa ele vai ter que pegar quadro por quadro e pegar da imagem original e gravar na imagem de saída, executando as operações que a gente definiu nesse vídeo edição, nesse programa de edição. Então, por exemplo, se eu cortei, na hora que chegar naquele ponto que eu cortei, ele vai pular. Só que ele tem que fazer isso quadro por quadro, sabe? Então a tarefa de edição é bem demorada mesmo. Normalmente a gente faz a edição e deixa o computador trabalhando para poder produzir o resultado final. Tinha o Movie Maker que tinha no Windows, né? Eu acho que ainda tem alguma versão, alguém ainda oferece, né, versões do Movie Maker, ou software correspondente. Mas nós vamos trabalhar junto, vamos pesquisar. Quando tiver algum problema assim com relação ao programa ser muito pesado, a gente pensa em alternativas, tá? O objetivo aqui é oferecer para vocês soluções, não problemas, né? Então, tá? Uma outra ferramenta que eu vou conseguir apresentar para vocês, e vocês vão ser os primeiros usuários, pessoal, é essa ferramenta aqui chamada Thales Ludus. Eu vou até fazer uma propaganda dela aqui.
Olha aí, vocês devem estar vendo essa tela, tá? Se vocês olharem bem, essa ferramenta é uma ferramenta que foi desenvolvida aqui na Unifal, ó, com apoio da CAPES. Foi um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi, né? E a gente finalizou ano passado, certo? E esse trabalho aqui, inclusive, é fruto de propostas que surgiram nesse módulo do mestrado em História, tá? Ele está ainda em desenvolvimento, mas já é um produto final, tá? O objetivo aqui, olha, é produzir joguinhos nesse formato, ó. Eu vou mostrar para vocês um joguinho que está disponível aqui, ó. Então, quando a gente clica aqui, ó, no repositório de jogos e clica no botão aqui, olha, ele vai apresentar para vocês um joguinho. É um jogo muito simples, um jogo para web, né, em que você vai ter um desenho de fundo, né, que ilustra, que é o palco do teu jogo, e aí vão aparecendo aqui texto, né, que descrevem cenas do jogo, e aí quando você clica em jogar, ele vai te fazer a apresentação de um conteúdo, né, você vai ter a opção de interagir, né, então ele está fazendo uma pergunta aqui, né, relacionada ao texto anterior. Então, aqui, por enquanto, está implementado só a pergunta de verdadeiro ou falso. Você clicou em... Aí o personagem vai fazer um roteiro nesse jogo, tá vendo? Então, isso daqui é uma ferramenta para fazer joguinhos nesse formato. Bem simples, nós vamos evoluir. É uma proposta que a gente está fazendo. E a gente tem como resultado essa animação. Quer dizer, isso é o objeto de aprendizagem? Não, pessoal. Na verdade, isso aqui é uma parte, né? Tem que ter todo um contexto. Quer dizer, a pessoa vai aprender só jogando isso? Não, ele vai tá vendo um conceito, um assunto, um tema, né, dentro do projeto de vocês, né? Eu já sei as respostas, tá, pessoal? Fui eu que fiz essa versão aqui, né? Aí, quando termina, né, ele dá aqui uma animação, o resultado e o percentual de acerto que o usuário teve nesse joguinho, tá? Então, esse é um jogo que a gente vai experimentar também. Vocês vão ser, de certa forma, cobaia aqui nesse trabalho de desenvolvimento que eu estou fazendo, tá? Aí tem várias áreas de aplicação, né? Eu quero que vocês incluam aqui, né, na área de humanas, né? É bem interessante. Então, a gente vai trabalhar com isso também, né? Esse é um dos temas. Eu tinha colocado isso como proposta numa oferta anterior, mas não deu certo. Esse ano eu vou conseguir apresentar a vocês. E aí, do meio para o fim aqui, pessoal, alguém vai falar, poxa, a gente tem aula até fevereiro. Não. Vai ter um momento que vocês vão estar trabalhando e eu vou estar assistindo, né? É o momento em que vocês vão produzir esse objeto aqui. A minha ideia, minha proposta é que, finalizado esse módulo, essa parte do objeto de aprendizagem já vai estar resolvido na pesquisa de vocês, né? Se não tiver pronto o objeto, ele vai estar, sim, 80% pronto. Vai faltar só finalizar, mas a ideia já está bem desenhada, sedimentada, a questão é só desenvolver, certo? Então, é nesse sentido que, do meio para o fim aqui, vocês vão fazer o desenvolvimento desse trabalho, tá? É um curso de 60 horas, né? Então, tem a parte aqui, essas 3 horas que a gente vai trabalhar juntos, né? Mas vai ter 3 horas, não 3 horas de relógio, mas e vai ter um outro momento que eu vou estar atendendo individualmente, né? Eu pensei aqui em 15 encontros, né? A gente finaliza e tem esse trabalho todo apresentado, né? Como material, eu vou depois mostrar aqui para vocês, já está todo organizado também, né? Mas eu vou usar aqui como material principal aqui com relação ao tema objeto de aprendizagem, 2 livros em PDF que estão disponíveis online, organizado aqui por uma professora na Universidade Federal do ABC, é de 2014, né? Falar, tá desatualizado? Não, tá bem atual ainda, né? Essa temática ainda tá bem interessante. E tem outros textos aqui também, né? Que eu sugiro na leitura. Depois eu vou deixar, eu acho que o link eu não atualizei, eu tenho que deixar aqui para vocês, tá? Como critério de avaliação, né? Eu tenho que apresentar no final uma nota de 10 pontos, né? E aí eu dividi essa nota em 2. A parte escrita, que é o capítulo sobre o objeto que vocês desenvolveram, valendo 5 pontos, e o objeto que vocês vão apresentar para mim, valendo 5 pontos também, tá? Então, esse é o meu planejamento. Vocês podem aqui consultar sempre que precisar, né? A navegação aqui no Moodle, pessoal, para quem nunca entrou, né? A primeira vez que está participando, ele tem uma abazinha aqui, ó, que o termo em inglês é trilha de, né? A trilha de, como é que é? Tô tentando traduzir aqui, é uma
É como se fosse uma trilha de pão. Sabe aquela história do João e Maria, que ele deixa uma trilhinha de pão e depois para ele poder voltar, né? Então o nome é isso, essa barrinha aqui, né? Então ele vai até onde a gente está. Então a gente está dentro dos cursos de 2002, presencial, pós-graduação, mestrado, profissional de história, e aí a minha disciplina. Estou dentro da aba apresentação. Quando eu mudo aqui para a aba material de apoio, ó, tá vendo? Ele volta aqui, ó, material de apoio. Se eu quiser voltar lá para o curso na página inicial, eu clico aqui, ó. Então a gente vai navegando, né, nesse espaço aqui através dessa trilha aqui, certo? E nós vamos voltar até esse primeiro momento, né? Essa tela está organizada desse jeito, né? Tem mais uma abazinha aqui que normalmente aparece escondida, que vocês podem clicar nela, ó. Quando clica aparece o menu que estava suspenso, né? Nesse menu tem outras formas de navegar também, então vocês podem clicar aqui na apresentação, material de apoio, repositório de OA, o trabalho final, né? E aí por diante. E tem também acesso aos participantes, ó, certo? Todos os participantes aparecem aqui. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, pessoal, porque eu sou professor, então aparecem algumas opções aqui que provavelmente vocês não vai aparecer, né? Então aqui eu tenho todos que estão inscritos, e-mail, né, que está cadastrado, antes tem acadêmico, né? Dei tudo aqui para mim, certo? Por exemplo, o Lucas não, eu consigo ver aqui, ó, quem entrou e quem não entrou. Por exemplo, o Lucas não entrou nessa minha sala, certo? A Natasha entrou, ela não fala bem, então. Professor, eu não entrei porque aqui em casa tá sem internet, eu tô usando pelo celular. Ah, então tá certo, gente. Tô pelos dados móveis aqui. Então tá, então assim, você só está acompanhando. Depois você pode pegar a aula gravada e tentar ver, tá? O que está acontecendo. O legal do ambiente virtual, pessoal, Pode deixar. É que eu tenho como fazer uma avaliação, depois eu tenho como produzir logs, sabe? Eu tenho como ver como que vocês participaram da minha aula. É mais até do que a gente consegue fazer numa aula presencial, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. É bem interessante esse módulo. Eu posso olhar aqui, ele separa para mim como é que foi a participação de cada um aqui nesse ambiente, sabe? Ele entrega vocês. Não tem como escapar, não. Então tá, voltemos aqui para, né, minha página principal, olha, né? Então tem a página de apresentação, finalizei aqui. Tem um fórum aqui que é criado, eu não tenho como apagar, que é esse fórum de aviso. Então se tiver algum aviso, eu posso colocar aqui para vocês, certo? Acrescento um tópico, dou a notícia, vocês vão conseguir ler aqui. Quando entrarem no Moodle, vai aparecer lá um aviso, né, de que tem uma mensagem nova, e vocês recebem no e-mail que está cadastrado aqui também, tá? Então, essa comunicação fica bem interessante também quando vocês estão usando o Moodle. Eu faço analogia aqui, pessoal, de como se fosse uma sala de aula, tá? Então, esse aviso aqui é como se fosse aquele quadro de aviso que normalmente tem logo na porta de entrada de uma sala de aula, né? Então, está organizado dessa forma. Eu tenho mais duas abas organizadas, que é o material de apoio, tá? Então, no material de apoio, né, eu pretendo, depois de um intervalozinho aqui, falar para vocês o que é objeto de aprendizagem e apresentar esses dois livros que eu falei para vocês, estão disponíveis, né? Então, já está tudo aqui, né? Se você clicar, vocês vão conseguir ver a minha primeira apresentação. Não está atualizada aqui não, pessoal, porque eu estou usando a mesma, né? Vocês podem acessar aqui ou abrir numa outra aba, né, para poder voltar aqui no ambiente. E tem os dois livros que eu utilizei, né? E vocês vão poder usar também para poder usar, né? A minha aula de Google Drive já tem um material aqui também, eu vou fazer uma prática, né? E aí a gente tem uma sequência de videoaulas aqui, ó, que um colega gravou para a gente, né? Porque eu estava como diretor aqui do SEAD, umas videoaulas bem curtinhas, explicando cada uma das coisinhas que vocês precisam aí, tá? Não está 100% atualizado, mas isso aqui vai ser uma fonte para tirar dúvida mesmo. Por exemplo, eu quero fazer uma apresentação usando o Google Drive. Aqui tem um roteirinho, ó, linhas curtas, tá? De 9 minutos no máximo, olha, tá vendo? E aí explicando cada um desses recursos aqui. Bem interessante. Esse aqui é um colega, né? Ele desenvolveu e está disponível aqui para vocês também. Tudo bem? E o legal que vocês vão ter, assim, como que é uma videoaula. O Rodrigo, né, ele está trabalhando como coordenador do PDI, ele tem experiência muito grande na produção de videoaula. Então, vocês podem depois pegar até uma dica de como é que é a produção da videoaula, essa linguagem, né, de produzir videoaula. Muito interessante. Eu gosto muito das aulas dele. Ele tem
uma dicção boa e uma didática muito interessante. Na parte do GIMP, né, tem uma apostila aqui da Unicamp, né? Esse material está todo disponível, tá, pessoal? Eu não estou... estão todas com licença, né? A gente vai falar sobre direito autoral e essas coisas também, vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? E aí tem um roteirinho de aula prática que eu já deixei aqui gravado, que no final vocês vão fazer uma animaçãozinha usando o GIMP, né? Quer dizer, não é só isso que o GIMP faz, mas o objetivo é que vocês possam fazer uma imagem, né, GIF, por exemplo, que ilustre, que faça uma animação aqui. Quando a gente vai construindo essa animação, a gente está usando uma série de recursos aqui do GIMP, bem interessante, né? Então, essa aula vocês podem assistir aqui mesmo, olha, ele vai, na verdade, ele é um roteirinho, olha, eu tenho como ir navegando, né, e acessando passo a passo aqui de como construir essa aula, certo? Como construir e fazer essa animação. Aqui estão os arquivos, outros links, o link para download do GIMP, ó, tá vendo? Eu vou deixar esse organizadinho para que vocês possam, poxa, tá ligado, esse link está quebrado ou teve algum problema. Então, a Natália pergunta se são pesados. Eu acho que não, né? Mas a gente, na hora que a gente estiver trabalhando isso, se você tiver algum problema, a gente discute, tá? Algum desses programas vocês vão poder usar via internet, então vocês nem vão precisar baixar, certo? Eu acho que deles todos tem alguns que a gente vai precisar baixar para poder utilizar. Tá, se tem pouca memória, talvez dê ter algum problema. Mas talvez a gente possa baixar uma versão mais antiga, sabe? Mas na hora que estiver baixando, eu olho a parte de requisitos, eu vejo eu tento ajudá-los nisso também, viu, Natasha? E se precisar, e no momento do tirar dúvidas lá, a gente quebra a cabeça junto, como é que a gente vai fazer. Uma outra situação possível também é o seguinte, olha, nós compramos, tem um laboratório do mestrado que é basicamente para essa parte de objeto de aprendizagem. Ele estava montado lá no SEAD, mas aí o SEAD está sendo reformado, agora eu não sei para onde ele foi. Eu vou perguntar pro Adailson onde é que está esse laboratório. E nele já tem essas ferramentas instaladas, sabe? Então, aí vocês poderiam usar também, né? Inclusive, né, nesse momento da minha aula aqui, vocês poderiam estar nesse laboratório ao invés de estar em casa, se for possível, né? Não sei da disponibilidade de vocês. Mas seria uma alternativa, viu, Natasha? Para poder executar essas práticas todas que a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Então tá, eu coloquei aqui em aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, etc, mas não está exatamente igual daquela programação que eu fiz não, tá, pessoal? Eu separei por assunto aqui essas aulas, tá? Talvez assunto 1, assunto 2 ficasse melhor. Então tá, tem a parte de Moodle, né? Aí eu vou falar o que é um Moodle. Na verdade, a minha ideia é que vocês tenham um espaço no Moodle cada um, tá? A última vez que eu ofereci, eu criei esse espaço, mas talvez eu peça, numa aula anterior aqui, eu peço para vocês criarem um espaço de vocês. Tem um projeto desenvolvido por uma universidade no Rio Grande do Sul, que é a Minha Escola Virtual. Todo professor pode criar uma sala de aula virtual, sabe? Só que assim, esse cadastro não é automático, então vocês teriam que fazê-lo antes da minha aula prática. Mas aí a gente pode, cada um construir a sua sala virtual, e aí vocês vão trabalhar nesse espaço aqui, tá? Mas quando chegar nesse momento, a gente faz um planejamento aqui, né? E tem outros ambientes também que vocês podem utilizar. Aí tem o Eixo Learning, o Hot Potatoes e o Chat. Esses três aqui, pessoal, no período que eu estava no SEAD, nós construímos o que a gente chamou de um material de apoio, sabe? Uns guiazinhos rápidos, assim, que falam dessa ferramenta e assim, em cima desse material, nós vamos construir nossa prática, tá? Então, esse também é um material que vai ser utilizado. Então, quando eu for falar sobre XLearning, tem isso. Tem um tutorial do Federal do Rio Grande do Sul bem interessante também. E tem o link para vocês baixarem, né, para poder instalar na máquina de vocês. O Hot Potato, mesma história, tem um material que a gente produziu, um tutorial que eu achei da Federal do Rio Grande do Sul e um link para vocês poderem instalar na máquina de vocês. O Chat, a mesma história.
O chat, ele é uma ferramenta, só que aí vocês não vão precisar instalar. Na verdade, vocês vão usar, assim como a gente está usando o Moodle aqui, vai ter o acesso ao chat. Eu tenho que ver se ele está disponível, se ele foi descontinuado. Eles fizeram uma série de mudanças no Moodle da Unifal e eu não sei em que pé que está, tá, pessoal? Tem que ver isso. E aí, contextualização à prática que a gente vai fazer. Para fazer animação tem Simuan, eu vou escrever e vou colocar outros links aqui, tá, pessoal? Vai ter um linkzinho para o Thales Ludo, aquela ferramenta que eu vou usar. Eu quero ver se produzo e separo aqui, organizo material para vocês falando sobre edição de vídeo também, que é um recurso muito útil. Pode. Valdirene, essa minha escola virtual, a proposta é exatamente essa, é que o professor tenha uma sala virtual dele independente de qualquer... De ter que ter ele instalado num servidor, isso tudo tem um custo, vamos pensar assim, e tem uma série de dificuldades. A proposta desse trabalho aí da minha escola virtual é oferecer para professores, né, em qualquer nível, um espaço que ele pode organizar e os alunos vão poder entrar. Você entra como professor, você dá a localização dessa sala e uma senha para os alunos, eles entram e o teu material pode estar organizado ali, certo? Mas é bem interessante. Para um outro espaço que vocês vão poder usar é o do Google Class, né, tá, pessoal? Quando eu falar sobre o Moodle, eu acho que vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o Classroom também, que também está disponível. Você tem uma conta do Moodle, vocês têm uma conta no Google, esse recurso eu acho que já está liberado, mesmo não sendo professor. Talvez não tenha todas as funcionalidades que eu vou apresentar aqui para vocês, porque essa ferramenta ela é resultado de um convênio, de uma cooperação que está acontecendo entre a Unifal e a Google, certo? Isso aí aconteceu, esse acordo foi feito no início aqui da pandemia, e aí várias dessas ferramentas estão sendo adaptadas pelo pessoal do NTI, certo? Então, por exemplo, essa sala já foi criada também, vocês já estão lá dentro, olha, se olhar aqui as pessoas, talvez, aquela primeira mensagem que eu mandei pelo Classroom. Por quê? Porque ele tem a facilidade de eu criar uma sala, olha, tá vendo? Tem um código de turma, etc. Então, ele já tem algumas facilidades que ele não tinha no Moodle, né? Eu tenho como criar atividades, eu tenho como organizar esse espaço aqui, ó, assim como eu criei o espaço do Moodle, certo? Assim como está organizado esse espaço aqui, olha, eu tenho como organizar no Classroom também, tá, pessoal? Vou mostrar uma sala minha, quer ver? Aqui, ó, vou mostrar uma sala que eu estou usando para meu curso presencial, olha só. Aqui está o espaço, as mensagens que eu troco com os alunos, estão vendo? Aqui as atividades que eu desenvolvi, né? Apresentação dos trabalhos, agenda das aulas. Eu criei 2 salas aqui numa agenda que eu compartilho com eles, ficou bem interessante, que eu gravo a aula e aí, quando eu terminei de gravar, ela já vai para a agenda. Então, o aluno que perdeu minha aula, ele vai na minha agenda, a aula que ele perdeu, e ele já tem a aula gravada, não tem que ficar divulgando isso, sabe? Fica bem automatizado, bem interessante. Aqui tem o material do curso, olha, e as atividades que eles tiveram que desenvolver, tá vendo? Me entregar. E aí eles fazem questionamentos sobre as atividades, tá? E aqui também eu tenho as notas, olha. Ele já organiza para mim os resultados, tá vendo? Bem interessante. Isso também tem no Moodle, mas tem aqui nesse espaço também. Quero, né, oferecer esses recursos todos aqui para vocês e a gente vai falar sobre isso no decorrer do curso. Tudo bem? Isso tudo, pessoal, é para que ao final, né, vocês entreguem para mim e eu possa postar aqui, ó, nesse local aqui, ó, chamado repositório de objetos de aprendizagem. Ah, tá. Não precisaria clicar ali, não. Ele está incorporando aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é um site. Só que eu fiz incorporado aqui na página. Vou abrir uma aba aqui. Peraí, só um minuto. Aqui, ó. A gente tem na verdade, um servidor virtual, né, que a Unifal criou para a gente, do mestrado profissional em História, onde ficam os objetos que são construídos aqui no mestrado, tá, pessoal? Então, não estão todos aqui, tem vários que a gente tem ainda que adaptar e melhorar para a gente postar. O objetivo é que todos estejam aqui, né? Mas aqui vocês vão ter algumas ideias, né, de materiais que vocês vão poder consultar, inclusive. Como é que eu posso fazer? Aí vocês podem olhar
aqui, ó, por exemplo, em história antiga, nós temos alguns trabalhos que foram desenvolvidos, sabe? Então, sobre esses assuntos aqui, aqui foram os autores, ó, que desenvolveram. Então, vocês clicam aqui, ó, aí tem lá o assunto, né, o trabalho, o resumo dele, etc. Tal, e aqui a possibilidade de baixar, ó, tá vendo? Então, você vai baixar, você vai ter a oportunidade de ver o objeto que ele desenvolveu, tá? Então, aqui o que que a gente tem? Tem vários, né? Tem cursos que foram criados, tem páginas de internet, tem jogos, tem vídeos, sabe? Então, o objetivo final é que o objeto que vocês construíram possa ser postado aqui nesse ambiente, que é o nosso repositório de objetos de aprendizagem. É aqui que vai ficar o produto final de vocês, sabe? Então tá aqui, né? E para finalizar aqui o espaço todo na nossa sala de aula, né? Eu naveguei aqui em todos, ó, a apresentação, material de apoio, o repositório, eu vou publicar outros aqui para vocês verem, mas o objetivo final é esse repositório, e o trabalho final, né? Eu vou melhorar, isso aqui é de uma oferta anterior, mas basicamente aqui vai estar o que vocês vão ter que entregar para mim, né? Isso aqui eu vou melhorar, tá, pessoal? É só uma proposta ainda. E aqui que vocês vão entregar, tá? Então, quando vocês clicarem aqui, aí vai aparecer uma opção. Para mim, eu tenho a opção de ver os envios, que eu que propus essa atividade. Mas vocês vão ter a opção aqui de enviar, né? Aí aparece um botãozinho, você pega o arquivo de vocês, anexa aqui e eu consigo acessar esse material posteriormente, tá? E ninguém enviou ainda, porque eu nem defini data de entrega, né? Mas vai ser lá no final do curso. Tudo bem? Pessoal, estou falando aqui 1h30, vocês devem estar cansados. Eu vou dar agora uma pequena pausa aí de uns 15 minutinhos, pode ser, né? Para tomar uma água, ir ao banheiro, comer uma fruta. E aí eu volto, né, para a apresentação inicial, né? Os conceitos iniciais aqui. Tá? São poucos slides, são 26 slides só. Então, rapidinho eu desenvolvo isso também. Sim, a minha proposta, Jasmine, é que a gente use as duas plataformas. Até para que vocês tenham essa visão, né? Não fique preso a uma alternativa só, né? Vocês saibam utilizar mais uma. O objeto de vocês vai ser incorporado, vai ser utilizado tanto no Moodle, pode ser utilizado tanto no Moodle como no Classroom. Mas assim, são soluções diferentes, mas as ideias, né, por trás de cada uma delas é bem parecidas, vocês vão ver. O jeito de fazer que diferencia no Moodle e no Classroom. No Classroom é às vezes até mais fácil, mas não tem tantos recursos como a gente já tem no Moodle. O Classroom é uma solução mais recente do Moodle, do Google. O Moodle não, o Moodle já tem uma história longa aí, tá? Podemos dar uma paradinha então? Vou desligar meu vídeo e meu áudio aqui, vou comer uma fruta. Querem falar alguma coisa? Não, nós podemos parar um pouquinho sim, professor. Então tá bom. Então tá, deve estar todo mundo cansado. Professora, pessoal, que vai estar a aula. Então, tem mais. Eu vou fazer agora uma apresentação, né? Tem, assim, no sistema acadêmico, ela está prevista de 9 até o meio-dia, mas eu não vou 9 até meio-dia todo dia, não, que eu não vou aguentar, vocês não vão aguentar também. Entendi. Obrigada. Tá bom? Então tá, mais uns 15 minutinhos e a gente volta, pode ser? Então, 10h45 eu volto. Pode ser, pessoal? Então tá, vou desligar aqui então.
Alô, alô? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim? Sim, sim. Então tá. Esperar mais um pouquinho, né, para ver. Tá todo mundo aí. Nossa, essa paradinha foi fundamental. Então, conforme eu falei, né, nós vamos falar. Eu vou definir para vocês o que definir, né? A pretensão muito grande. Eu vou apresentar para vocês algumas definições que seria objeto de aprendizagem. Existe assim, ó, toda uma discussão até com relação a termo, né? Se é objeto educacional, objeto de aprendizagem, objeto de aprendizagem normalmente, o que eu vejo, certo? Esse material, né, está baseado oi, pessoal voltando e falando oi aqui. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu deixei aqui de novo a minha aba do bate-papo aberto, tá, pessoal? Qualquer coisa que vocês quiserem observar, etc. Se quiser ligar o microfone também, não tem problema. Essa interação é interessante, até para eu não me sentir sozinho aqui, falando com uma tela de computador, né? Então, olha lá, são 25 slides só, então não vamos perder muito tempo, não. Então, o objetivo opa, cliquei no lugar errado, né? O meu roteiro é esse aí, ó. Objeto de aprendizagem, primeiro falar um pouquinho do histórico, o que é um objeto de aprendizagem, tipos de objeto de aprendizagem, a interação na concepção do OA, tá? É uma coisa assim que eu vou enfatizar bastante, né? E eu vou, né, solicitar, né, que tenha no trabalho que você vai entregar para mim. Se você pegar, por exemplo, uma página uma página do trabalho de vocês e colar na internet, isso daí é um objeto de aprendizagem? Não, né? Na verdade, o que falta, né? Falta assim uma proposta pedagógica, falta você provocar, né, o estudante a interagir com aquele conteúdo que você organizou num formato digital, vamos pensar assim, tá? Então, a gente tem que pensar não só o conteúdo, mas assim, o teu objeto conversando com o estudante, né? É nessa interação aqui que a gente imagina, né, que a aprendizagem ocorra, né? Então, é uma coisa importante. Então, algumas estratégias pedagógicas de OA, eu vou tentar apresentar a vocês assim, o mesmo conteúdo organizado de 3 formas diferentes, né? Na verdade, esse exemplo aqui é de um dos livros que eu selecionei, né, que eu utilizo como livro de texto nesse módulo. Vou falar sobre o repositório de OA, né, nacionais e internacionais. Alguns desses links aqui eu lembro que estão desatualizados, eu vou revê-los. Pode ser que a conexão na hora não estava boa, mas eu tenho que clicar de novo. E aí eu quero ver se atualizo. Vou pedir para vocês também, né, que vocês vão pesquisar, né, sobre objeto de aprendizagem na área de vocês, etc. Se vocês encontrarem algum repositório interessante, né, que compartilhem, né, com a gente, inclusive para que eu possa atualizar aqui nessa minha relação. Vamos falar sobre avaliação de qualidade OA. O que é qualidade? Vamos falar sobre aspectos de acessibilidade, né? Por ser um objeto de aprendizagem, então eu posso me preocupar também com questões de acessibilidade, mesmo sendo um objeto digital, né? Por exemplo, se tem só vídeo, né, áudio gravado, talvez eu não consiga atender uma pessoa que tenha um surdo, né? É interessante que, por exemplo, a gente pense o material gravado e uma descrição, né? Uma legenda, por exemplo, para aquele áudio. E o contrário também é verdadeiro, né? Se tiver um texto, é interessante que tenha o áudio gravado, para que o cego também consiga, né, ter acesso a esse material. Então, a gente vai falar sobre o aspecto de acessibilidade. Vou apresentar a vocês, inclusive, uma ferramenta que vocês podem tentar, por exemplo, adaptar, né, para poder fazer descrição de Libra do material de vocês, tá? Ele não é muito bom, ele faz muita soletração, mas é bem interessante. E é uma ferramenta gratuita, desenvolvida como projeto de pesquisa pela Universidade Federal de Pernambuco, e é fácil de adaptar no navegador. Na verdade, é um plugin do navegador que habilita essa descrição de Libras, né, que depois pode ser incorporado no material de vocês também, tá? Então, vamos falar sobre isso. Jogos educacionais, né? Por que tem um tema só sobre isso aqui? Porque vocês vão ver que
Não, quando fala em objeto educacional, uma ideia que todo mundo tem é assim, vou fazer um jogo, né? É bem interessante. E às vezes nem imagina a complexidade que tem nesse tipo de software, né? De programa, né? Um jogo, Age of Empires, por exemplo, não é uma pessoa que fez aquilo, é toda uma empresa, né? Então, existem historiadores envolvidos nesse projeto, designers, né? Programadores, então uma equipe muito grande para fazer jogos. Então, assim, um jogo para vocês produzirem, né, como objeto, não estou dizendo que não seja possível, mas não assim com tanto recurso conforme vocês podem imaginar assim inicialmente, tá? Então, algumas das ideias de vocês de jogos provavelmente terão que ser adaptadas, né, para que a gente possa tornar nesse projeto factível dentro de um semestre, né? Dentro do período mestrado aí de vocês. Um outro tema que está muito em voga, pessoal, eu participei até de um treinamento tempo atrás, é o que estão chamando de recursos educacionais abertos. É uma nova filosofia mesmo na área de produção de material educacional, tá? A ideia é a seguinte, na verdade essa ideia já existe na área de tecnologia, que a gente chama de software livre, software de código aberto, né? A proposta é fazer a mesma coisa para objetos educacionais, para conteúdo educacional. A ideia é a seguinte, ao invés de você produzir, por exemplo, um texto e divulgar o PDF dele, é você produzir esse texto, divulgar o PDF, mas divulgar também o ponto doc, o arquivo fonte, tá? E aí você liberar esse material com uma licença, né? Uma licença normalmente utilizada é a Creative Commons, quer dizer, você diz o seguinte, olha, esse material foi eu que fiz, você não pode tirar essa minha autoria, só que você pode usar do jeito que você quiser. Então, toda vez que você for usar, você vai dizer que foi eu quem fiz, né? Essa que é a ideia por trás do REA. Então, por exemplo, um livro, né? Ao invés de você distribuí-lo, né? Só a versão publicar numa editora, tudo bem, mas disponibilizar também esse material .doc, para que as pessoas tenham acesso, né? E possam modificar, adaptar, né? E daí, dessa forma, né? Poder ser utilizado. Então, é mais uma provocação nesse último tema aqui. O material de vocês vai ter que estar disponível, né? Não precisa ser o fonte, mas eu acho que seria interessante até para que outros depois possam modificar, adaptar, etc. Né? Então, vamos lá? Está aqui o meu roteiro. Então, o que é um pouquinho de história, né, do objeto de aprendizagem, né? O objeto de aprendizagem está incluído, né, dentro da educação à distância. Né? Então, existe uma história aí, né, da educação à distância que não surgiu o ano passado, não, na verdade é bem antiga, tá? Por exemplo, a gente tem história de cursos que foram oferecidos lá no século XVII, XVI, etc., que as pessoas faziam por carta, né? Tem até nesse livro aqui, ó, Último Teorema de Fermat, tem história de uma pessoa, né, que uma mulher, né, que tentou resolver o problema do Fermat e que ela, por muito tempo, se passou por um homem. E como é que ela conseguiu fazer isso? É porque ela fazia o curso e ela recebia o material e respondia a carta através de um escaninho que tinha na universidade. Né? Madame Germain, se não me engano. E aí, quer dizer, só foram descobrir, né, que era uma mulher quando a pessoa começou a perceber, né, a qualidade do trabalho que ela desenvolvia. Então, quer dizer, a carta era a mídia, né, utilizada para ensinar. Né? Isso falando, né, alguns séculos atrás. Né? Instituto Universal Brasileiro, quem que nunca ouviu? Né? Também era um mecanismo de aula, né? Online, aula online, aula à distância, né? Então, rádio também, né? Televisão, telecurso segundo grau, né? Então a gente tem história de cursos no rádio bem antigas também, né? Então, com o surgimento da internet, com o desenvolvimento de tecnologia, né, de informação e comunicação, novos recursos foram desenvolvidos, né? E adaptados, né? Mas a ideia por trás, né, da educação, né, à distância, né, que as pessoas não estejam no mesmo lugar para aprender, é antiga, não é coisa recente, não, certo? A Valdirene tem até diploma aí do Instituto Universal Brasileiro, pelo que eu estou entendendo. É isso, Valdirene?
Então, não, e tem uns cursos muito bons, curso de eletrônica, né? Várias pessoas fizeram curso de eletrônica, começaram a trabalhar, inclusive, nessa área, né? É possível aprender por carta, por material distribuído via correio, olha só. Internet tem muita informação, né? O objetivo é organizar a informação e torná-la mais atrativa, efetiva e afetiva. Afetividade parece que é estranho, né? Mas a questão do afeto também é importante, né, para a gente aprender. E o material que a gente constrói não pode ser cru, não pode ser frio, né? Até a forma com que está escrito, ele pode gerar pode criar, né, essa afetividade para o material que está sendo envolvido. São desafios que a gente tem que pensar, tá, pessoal? Não tem receita de bolo, não tem fórmula, são coisas que a gente tem que tentar. Bem, então, quando o surgimento da internet, né, deram até o nome de a era da informação, né? Vivemos hoje, na verdade, a era da desinformação, com tanta fake news, né? Mas não vou entrar nesse tema, não. Mas é interessante. Então, a grande questão, o que é objeto de aprendizagem? Uma grande interrogação aqui. Entrei nessa disciplina e gostaria de saber. Então, eu não vou me atrever a fazer uma definição, eu vou apresentar algumas, né? E aí a gente vai olhar o que é importante, o que tem que ter, né, no objeto de aprendizagem. Então, vou fazer a leitura aqui. Qualquer recurso pode ser reutilizado para dar suporte ao aprendizado. Uma carta pode ser, né? Sua principal ideia é quebrar o conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser reutilizados em vários ambientes de aprendizagem. Então, vamos pensar assim, bloquinhos, né? Que eu vou... episódios, fragmentos, né? Temas, sessões de um assunto, né? Que eu vou segmentar para poder organizar a aprendizagem. Qualquer material eletrônico que provém informações para construção de conhecimento pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Seja essa informação em forma de uma imagem, uma página HTML, né? Uma animação, uma simulação, etc. Eu acho que eu pus essa citação aqui, mas essa referência aqui, mas não está no final, pessoal. Esqueci de colocar, depois eu ponho direitinho para vocês. Uma outra definição. Qualquer recurso suplementar ao processo de aprendizagem que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem. O termo objeto educacional, né, do inglês Learning Object, geralmente aplica-se a materiais educacionais projetados e construídos em pequenos conjuntos, com vistas a maximizar as situações de aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado. A ideia básica é de que os objetos sejam como blocos, com os quais sejam construído o contexto de aprendizagem. E essa daqui da I3E, né, que é um organismo internacional, né, que orienta a parte de... mudou uma tela aqui. Vou dizendo que a Rede Minas tem aulas online, né? Tá, afetividade no sentido, tema de afetividade que a gente tinha dito aqui para trás, né? Eu tinha colocado aqui, parece estranho, né, numa definição, mas que aparece também. Eu vou ficar mais ligado aqui, pessoal, que eu estou lendo numa tela, tem duas telas aqui, eu estou lendo numa tela, e às vezes eu me distraio e não vejo que vocês estão escrevendo aqui no bate-papo. Mas vamos lá, esse organismo I3E, mas podem me interromper, tá? A ideia é essa mesmo, de haver essa interação, senão o I3E, ele regulamenta muita coisa na área de tecnologia. Tá? E aí, como o objeto educacional tem um pezinho, né, ou faz uso de tecnologia, eles colocaram aqui uma definição deles também. Tá? Então, qualquer entidade digital ou não digital, né, nós vamos estar preocupados com versões digitais nos objetos de aprendizagem. Né? Uma versão não digital de um jogo poderia ser, por exemplo, eu tenho lá um tabuleiro que eu deixo disponível para todo mundo, eu distribuo e esse tabuleiro, por exemplo, o desenho dele está no arquivo PDF, as regras do jogo estão nesse arquivo PDF, tem lá um manual tutorial para o professor, né? E nesse jogo tem lá uma proposta de aprendizagem. É uma versão não digital, né? Quer dizer, está no arquivo PDF, mas poderia ser um arquivo impresso, pode ser num documento, né, impresso. Né? Então, esse jogo é um objeto de aprendizagem não digital, né? Que pode ser usada, reusada ou referenciada durante o ensino com suporte tecnológico. Exemplos de ensino com suporte tecnológico incluem sistema de treinamento baseado no computador, ambiente de aprendizagem interativo,
os sistemas instrucionais auxiliados por computador, isso daqui teve uma época foi muito utilizado também, sistema de ensino à distância e ambiente de aprendizagem colaborativo. Esse Moodle é um exemplo, né? Exemplo de objetos de aprendizagem inclui conteúdo multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos de ensino, softwares instrucionais e de uso geral, organizações ou eventos referenciados durante o ensino como suporte tecnológico. Então, é uma informação bem ampla, né? Mas dessas 3 definições aí, eu me atrevi aqui a tentar resumir e identificar alguns conceitos que aparecem, né, repetidos nas definições. Então, objetos de aprendizagem são materiais educacionais, né, para ensinar, que servem para apoiar o ensino, né, e que envolvem algumas coisas, né, reusabilidade, né, poder usar de novo, objeto depois de construído, ele pode ser aplicado, né, várias vezes, né? Essa é uma coisa interessante. Atratividade, né, interessante, como você tem que trazer teu aluno, tem que tornar aquilo interessante, né? Senão você não vai conseguir convencer, motivar, e a aprendizagem não acontece sem essa motivação, né? A gente sabe. Afetividade, né, aquilo que a gente discutiu, né? A gente tem que sentir, né, pertencendo, né, a um processo de aprender, né? É uma coisa assim muito fria, né? Vai afastar, não vai ter resultado também, né? E a efetividade também, né? Que uma coisa assim que como é que aprende? A gente não sabe, né? Tá lá, são processos neurológicos e etc. Mas, quer dizer, efetivamente, como é que isso acontece, né? Um cliquezinho, né? E esse material tem que ajudar que isso aconteça, né? Nesse sentido. Então, são blocos que podem e devem, né? Podem e devem ser ligados a outros blocos e que se auxiliem na aprendizagem. Devem estar disponíveis em repositórios, podem ser usados, reusados, encadeados e etc. Então, basicamente é isso. É a gente pegar um material, né, e organizá-lo, né, utilizando vários meios, né, multimídia, objetivo de ensino, softwares, né, linguagens, vídeo, texto, imagem, né, áudio, audiodescrição. Quer dizer, eu vou combinar eu tenho um assunto, eu vou mesclar esses recursos todos, né, dentro de uma proposta educacional, né, e organizar isso em blocos, etc., com o objetivo de auxiliar, né, que o meu aluno, meu aprendiz, consiga efetivamente aprender, certo? Tipos de objetos, né? Essa relação aqui aparece no material da Federal do ABC. Né? Então, uma imagem a gente pode considerar como um objeto de aprendizagem, né? Um áudio, vídeo, animação, simulação, hipertexto, software. Né? Eu vou fazer uma correção no que eu acabei de falar. Eu falei que imagem pode ser um objeto de aprendizagem. Na verdade, a imagem sozinha dificilmente, né? Eu tenho que, na verdade, provocar o aluno, né? Através de imagem. Então, isso daí vai ter que estar inserido num contexto. O que é o hipertexto? O hipertexto, pessoal, vou abrir aqui para vocês. Vocês usam isso direto, só que a gente normalmente não vê com esse nome, né? Espera aí, só um minutinho. Aqui, tá. Eu saí da minha apresentação. O hipertexto, eu vou abrir uma página qualquer, né? O hipertexto é como está organizada essa página aqui, ó. Toda a página da internet a gente pode imaginar como sendo um hipertexto também, tá? É um texto em que eu tenho um monte de link que vai me jogar para outras partes do texto, né? Para outras páginas, etc. Tal. A linguagem que está aqui por trás, quer ver, ó? Vê o código-fonte dessa página, tá vendo? Essa é a linguagem do hipertexto, né? É uma linguagem que a gente chama de HTML, né? Traduzido aqui do inglês seria assim, uma linguagem de marcação de hipertexto. HT aqui é de hipertexto, sabe? Quer dizer, então, programada ela tá desse jeito, né? Só que não vou exigir que vocês façam isso. Aqui é uma pessoa de ciência da computação que faz, certo? Mas é possível a gente produzir conteúdo em hipertexto sem ter que entrar com essa linguagem, né? Usando ferramentas de produção de conteúdo, que é o que a gente vai fazer, certo? Então, essa aqui é a ideia do hipertexto. Né? E softwares também.
a Valdirene falou que eles têm nos desorientado, não nos deixa focados. Eu não entendi, Valdirene, em que sentido? Porque assim, na verdade, a interação aqui ocorre depois que eu falei, aí eu não sei em que ponto está ligado isso. É porque normalmente o hipertexto, assim, pelo que eu sei, né, numa página de internet, ele é um link. Então, às vezes a gente está lendo aquilo concentrado, aí de repente vem o hipertexto E manda a gente para outro lugar. Aí a gente para de ler, vai para aquilo. Exatamente. E ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? É só olhar, por exemplo, uma página do Wikipedia, quer ver? Ó, vou abrir aqui. Ele é um exemplo clássico de hipertexto com conteúdo educacional, né? Wikipedia. Quer ver, ó? Já tem até uma página aqui pronta. Tem muita crítica, tá, pessoal? O pessoal fala da qualidade do material, né, do Wikipedia. Aí eu não sou tão chato assim, eu acho que a gente tem capacidade de avaliar se o material é bom ou não. A história da Wikipedia é bem interessante, não é uma história recente. Aqui, ó, outro livro que eu li agora recente, ó, Inovadores, se vocês quiserem ver, não é específico para a área de computação, não, mas é um livro que conta a história do desenvolvimento de tecnologia, tá? E o Wikipedia, ele surgiu antes do Google, antes dessas coisas todas, sabe? E aí definiu um padrão. De certa forma, muita coisa que a gente usa hoje começou a ser pensada quando a Wikipedia foi proposta, tá? Então, aqui é um exemplo de hipertexto que desorienta, que nem a Valdirene falou, né? Então, eu tô lendo aqui. Aí tem lá um hipertexto aqui, ó, tá vendo? Que aí eu posso clicar aqui e vou para lá. Aqui, no caso, ele está incorporando no próprio texto. Aqui tá facilitando a minha leitura agora, né? Mas se eu clicar, eu vou para uma outra página que vai falar sobre pintura, tá vendo? Já mudei de assunto, né? Então, é nesse sentido que a Valdirene está falando de desorientar, né? Em vez de orientar, certo? Mas, se for bem desenhado, né? E se for uma proposta bem feita, né, os links vão estar pertinentes ao assunto que está sendo apresentado e vão, na verdade, ajudar. É nesse sentido, né? A construção desse hipertexto tem esse compromisso também, né, de ajudar ao invés de atrapalhar. Mas acontece muito, mesmo comigo. Eu vou entrar assim, eu começo a olhar na internet, daqui a pouco outro, mas o que mesmo que eu queria fazer, né? É o Lucas que tinha perguntado sobre hipertexto também, por isso que eu insisti aqui. Então tá, dando prosseguimento. Então são esses elementos. Na verdade, não é cada um deles separado, tá? São assim, a mescla dele, a combinação deles dentro de uma proposta pedagógica. É isso que eu vou chamar de objeto de aprendizagem. E mais, hein? Ainda vou pedir que tenha interação. Eu tenho que ficar imaginando assim o aluno acessando o material que vocês construíram, usando essas ideias, e ele interagindo, ele clicando aqui, buscando ali, respondendo uma questão, né? A gente tem que imaginar a interação acontecendo no material, tá? É óbvio que o material vai ser utilizado, não vai eliminar a figura do professor, tá, pessoal? Não existe isso, eu acho que o professor não vai acabar, né? Mas vai ter que ter o professor para construir o objeto, vai ter que ter o professor para apresentar o objeto, vai ter que ter o professor para avaliar se o objeto foi efetivo ou não, né? Mas o objeto ele não é um substituto, mas uma ferramenta para ajudar, para auxiliar, certo? A interação, que é um tema que eu já até entrei, né? Um objeto é tanto mais interativo, quanto mais a capacidade de intervenção do aluno com conteúdo, quanto mais tiver, né, intervenção do aluno com o conteúdo ensinado pelo OA, né? Então, a gente tem que ficar imaginando, é uma coisa assim, é um processo de criação mesmo, né? É você propor e depois ficar pensando como é que aquilo vai ser usado, né? Será que o aluno vai ver e ele vai perceber, opa, aqui, se eu clicar aqui, eu vou para uma explicação que vai ficar mais fácil de entender? A imagem que eu escolhi, será que está adequada? O aluno vai conseguir, na hora que ele estiver lendo e perceber essa imagem, aquilo vai fazer ele raciocinar, imaginar tal coisa, né? É um processo, né, que a gente tem que ficar imaginando acontecendo para perceber se esse objeto é interativo ou não, sabe? A gente tem ferramenta para isso, por exemplo, você pode colocar uma pergunta no meio e a pessoa tem que responder para dar continuidade num vídeo, né? Por exemplo, uma videoaula interativa. É fácil da gente fazer, eu vou apresentar ferramentas para vocês fazerem isso, né? Então tem lá a videoaula que vocês gravaram, aí no minuto 2 você quer que apareça um questionário, né? E a pessoa tem que responder. Se a pessoa respondeu certo, ele prossegue, se respondeu errado, você põe lá, olha, eu acho que você não entendeu tal explicação, e você volta o vídeo onde está aquela explicação, né? O vídeo funcionando como um professor
professor, né, que está interagindo com, como se fosse o professor interagindo com o aluno, tá? É preciso fazer isso, tem tecnologia para isso. Então, o que eu estou provocando, o quanto uma imagem pode ser interativa, o quanto um vídeo pode ser interativo, certo? Um vídeo que a pessoa está acessando, assistindo, será que se consegue perceber, né? Quer dizer, e você pode garantir que o aluno vai assistir, né? Por exemplo, aqui no Moodle eu posso colocar uma atividade que vocês têm que assistir um vídeo. E o Moodle depois registra para mim se vocês assistiram ou não. Mas assim, ele registra que vocês clicaram no vídeo, né? E que clicaram no vídeo. Mas eu não sei efetivamente se vocês assistiram, né? Se teve mesmo a percepção do que está naquele conteúdo que foi apresentado, né? Um aluno esperto, por exemplo, se ele tem que assistir um vídeo, e se de alguma forma a gente consegue ver se ele foi até o final, ele pode pegar, botar o vídeo para tocar e sair, né? Ou então ele pode botar o vídeo para tocar e arrastar até o final do vídeo, né? Para aparecer que aquele vídeo foi assistido, né? Quer dizer, então como é que eu faria? Teria que ter provocações durante a apresentação do vídeo, né? Após o vídeo teria que ter alguma outra interação, né? Uma pergunta que fosse feita, um quebra-cabeça, um joguinho que ele só vai ser capaz de fazer se ele efetivamente assistiu o vídeo, né? Percebeu o que está ali dentro, né? Então, essa é a questão, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora 3 situações em que um vídeo pode ser apresentado, né? E com estratégias diferentes, certo? E em 3 ambientes diferentes. Vamos pensar o mesmo vídeo, olha só. Primeiro exemplo, o professor apresenta o vídeo em sala de aula a todos os alunos para introduzir um tema novo. Então, quer dizer, o tema novo, antes do professor falar sobre ele, ele apresenta no vídeo. É como se fosse uma sala de aula invertida aí, né? A pessoa primeiro assiste, né? Para depois aprender efetivamente, vamos pensar. Após o vídeo, propõe algumas questões e media um debate, intervindo com novas questões e informações. Ao final do debate, propõe uma pesquisa de aprofundamento sobre o tema. Quer dizer, ele não deu a aula ainda, né? Essa é uma proposta. Uma outra, o professor apresenta o novo tema aos alunos em uma aula expositiva. Então, quer dizer, primeiro o professor deu aula. Na aula seguinte, ele utiliza o vídeo para aprofundar os conteúdos. E os alunos assistirão no laboratório de informática, organizados em dupla. Após o vídeo, as duplas elaboram uma síntese sobre os pontos principais do vídeo e serão avaliados por essa síntese, né? Então, quer dizer, uma outra forma, o mesmo vídeo sendo utilizado aqui como ferramenta de aprendizagem, né? E o terceiro e último, que é o vídeo acessado num ambiente virtual no curso à distância. Então, o professor gravou aquela videoaula, um vídeo, pegou um vídeo, selecionou, etc. tal, publicou no Moodle dele, né? Os alunos vão assistir individualmente e depois participam de um fórum de discussão mediado pelo professor. Após o fórum realizam um trabalho em grupo, elaborando um projeto a ser apresentado no encontro presencial do curso, né? Aqui, quer dizer, esse encontro poderia ser feito online também, usando a ferramenta Google Meet, igual essa que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente teria o mesmo vídeo, né? Numa outra proposta pedagógica, né? Qual que é a diferença aqui, pessoal? O vídeo como um objeto de aprendizagem, né? Eu já disse, né? É assim, a estratégia que está sendo utilizada, né? A proposta pedagógica, que tem que estar por trás disso também, né? Tem que estar embutido, né? Tem que estar claro isso também no material que vocês vão construir. Vocês estão fazendo um outro módulo que é relacionado a essa parte de pedagogia, não é? Eu não sei exatamente o nome, desculpa. Formação de professores, que você está falando, professor? Tem um outro módulo com a professora... Fabiana? Oi? A professora Fabiana? Fabiana, isso. Ela está falando sobre propostas pedagógicas e coisas desse tipo, não é? Então, por enquanto, nós estamos tendo aula com o professor... São 3 professores nessa disciplina, sabe? Que estão dando aula para nós. Nós não começamos com ela ainda. Sim, mas aí acho que a proposta é essa. É dar material para vocês, quem não veio de área da educação, para poder pensar essa parte de estratégia, de pedagogia, né? Aspectos pedagógicos do material de educação, não é isso?
Sim. Então é exatamente isso, ó, pessoal. Então, o objeto não é um negócio assim estanque, não é uma coisa fria, não é um programa de computador que a pessoa vai lá, acessa, não. Quer dizer, tem que ter uma proposta pedagógica em torno dele, né, para que ele cumpra o seu papel. Senão, né, não faz sentido nenhum, tá? Então, essa proposta pedagógica tem que estar também no objeto, certo? Normalmente, quando eu defino e apresento isso, ainda fica aquela dúvida, pô, mas eu tenho que fazer um objeto de aprendizagem, o que eu vou fazer de objeto de aprendizagem, né? Então, eu dou aqui algumas sugestões para vocês, ó, alguns repositórios nacionais e internacionais vocês vão encontrar, tá? Então, tem algumas propostas do próprio governo, tem uma que eu esqueci de colocar aqui, eu tinha colocado aqui com link, não conseguiu abrir esses, primeiro já não conseguiu abrir. Também não conseguiu. Eita, peraí, só um pouquinho, pessoal. Não consegui abrir algum. Aqui, ó. Esse do Sexta, ele está disponível, tá vendo? É um coletante de entidades que suporta o uso de tecnologia na aprendizagem. É um repositório. Se entrar aqui, você vai encontrar. Você não vai encontrar coisa de história, por incrível que pareça. Tá? Vai encontrar muito na área de tecnologia, física, matemática, pessoal dessas áreas, né? Talvez por fluência com tecnologia, né, produzam bastante material. Laboratório virtual da USP. Opa, deixa eu voltar. Também, eu acho que esse laboratório tá aí. Aí, também tem, mas física e química, tá vendo? Não tem tanto em história. Casa da Ciência, seria um outro repositório, onde vocês vão encontrar coisas. Tá demorando. Na hora que abriu, eu fechei. Achei que não fosse mais abrir. É um site que provavelmente está carregado, então a conexão não está boa, o servidor não está dando conta. Sabe, é um portal de base colaborativa que recolhe, valida e divulga recursos digitais para apoiar professores de ensino de matemática e das ciências, diferentes níveis de ensino. Tá? Lá, todo material está disponível nessa licença Creative Commons, que eu havia comentar com vocês, é de acesso livre, sem qualquer custo do utilizador. Então tem aqui, ó, banco de imagens, sabe? Tem algumas coisas bacanas aqui. Mas vocês vão encontrar pouca coisa de história. Proativo, UFC, Portal Ecamp. Quer ver um outro site que eu quero mostrar aqui para vocês? É o Educaps. É um portal da CAPES, recentemente construído, dentro da filosofia de objeto de aprendizagem, aberto de aprendizagem. Estou trazendo errado, peraí. Então, esse é um portal, né? Em que vocês vão encontrar bastante material. Tá? Quem que publica aqui? Aqui, ó, legal, o Ricardo já me deu um. Obrigado, Ricardo. Eu fico perdido, tem hora, né? E aí eu vou atualizar ali a minha lista. Ó. Ele passou aqui um outro que eu vou abrir aqui para vocês. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o Educaps. Ó. O Educaps, ele tem material organizado em várias mídias diferentes, certo? E aí você escolhe a área também, né? Inclusive aquele meu está publicado aqui também, o do Thales Ludos, que vocês vão usar. Né? Quem que produz aqui? Qualquer um, né? Inclusive vocês, quando terminar o trabalho de vocês podem produzir aqui, né? Material, podem colocar aqui, né, os materiais que vocês construíram. O Ricardo me deu aqui esse link, ó, Ensinar História de Joelza. Estão vendo aqui, pessoal? Então tem lá cruzadinhas, né? Vocês vão ver, tem uma ferramenta para criar cruzadinha bem fácil, que é aquele Hot Potato, tá? Games, né? Aulas remotas. Então é legal dar uma olhadinha aqui. Eu vou fazer algumas críticas, tipo assim, ó, só o joguinho, só uma palavra cruzada é um objeto de aprendizagem? Não. Na verdade, assim, dentro da proposta aqui do mestrado em História, vai ter que ser um material mais elaborado, vai ter que ter uma proposta pedagógica, vai ter que ter um conteúdo mais elaborado, vai ter que ter interação, né? Então, a cruzadinha vai aparecer dentro desse contexto, né? Não vai ser uma coisa, um elemento só é objeto, né? Não dá para ser só isso não, pessoal, tá? E vocês vão defender isso com a banca depois, né? Vai ter que ter, eu costumo dividir assim, ó, vai ter que ter conteúdo e atividades. Vocês vão pegar vários conteúdos, né, para ensinar sobre um determinado tema para alunos do ensino médio fundamental. O público-alvo não é aluno do curso superior, não é mestre, não é doutor, é aluno do ensino médio fundamental. Esse conteúdo não vai estar na mesma linguagem da tua dissertação, ele tem que estar numa linguagem mais assim, mais fácil, né, que é um público diferente. E esse conteúdo organizado, né, num formato digital, com hiperlinks e etc., tem que ter também atividades, vai ter que ter interação, você vai ter que produzir conteúdos também que façam com que o aluno interaja com esse material.
Tem que ter, não, um conteúdo organizado, né, em pedaços, né, que possibilite o aluno aprender. Então, uma cruzadinha é objeto de aprendizagem? Não. A pessoa vai fazer aquela cruzadinha, mas não tem um texto para ler, não tem uma provocação, não tem uma proposta pedagógica, não tem como verificar se ele aprendeu ou não, né? Então, é nesse sentido. Então, assim, tem muito material educacional, mas, assim, nós vamos usar como definição objeto educacional, objeto de aprendizagem, uma coisa um pouco mais elaborada, né? E outra que é um produto de um mestrado, pode ser uma cruzadinha eu faço aqui em 5 minutos, né? Tá certo, pessoal? Mas é bem legal. E muito visitado, olha só que interessante, 2.497 visitas, não só no Brasil, mas fora dele também. Bacana, eu vou salvar isso também, para poder depois organizar aqui o meu material. Pessoal, eu vou provocá-los agora e pedir, né, que vocês façam esse tipo de pesquisa, se encontrar material bem interessante, compartilha com todo mundo, pode ser naquele aviso no Moodle, na nossa lista de e-mail, tá? E daí por diante. É o Canva. Então, o Canva, eu não sei se é exatamente o que você está falando, Jamine, mas a gente tem um ambiente virtual parecido com o Moodle que chama Canvas também, sabe? Não sei se é isso que você está falando. Eu tenho que pesquisar, que me apresentaram isso agora. Mas Canva também tem uma página do Adobe que discute assim questão de semiótica, né? Organiza cores, né? Por exemplo, você quer desenvolver um conteúdo educacional, aí você vai respondendo, né, algumas questões sobre qual que é a tua proposta, você quer um site alegre, um conteúdo sério ou não, etc. Aí ele escolhe uma paleta de cores, por exemplo, do teu site. É isso que você está falando? Ah, tá. Mas será que é o mesmo que a gente está falando? Me passa um link depois para a gente poder ver, já. Tá. Então, eu acho que é o mesmo Canva que eu estou falando para você, que você responde umas questões e depois ele cria, mas é uma ferramenta paga, se não me engano. Ele cria logo, cria design de páginas e coisas do tipo. Então ele é pago. Ele gera uma versão gratuita, mas é muito limitada. É esse mesmo. E tem outras ferramentas, né? O que eu descrevi para você é essa questão aqui de cores, né? Mas é legal, uma coisa bem interessante também. Às vezes você pode fazer uma pesquisa no Canvas para poder adaptar um site que você está usando, usando outra ferramenta, tá? Professor? Oi? Esse Canva que a Jasmine está falando, ele tem uma opção para quem é estudante, que ele libera a conta Pro de graça. Aí você consegue usar todos os recursos dele ilimitados, sem pagar nada também. Entendi. Deixa eu ver aqui. Eu estou entrando no link que ela me mandou. Eu só não sei como é que é, porque a minha namorada que costuma fazer arte, aí ela me falou que tem essa opção nele. Então, mas tá, eu acho que assim, pode ser útil, eu vou analisar depois mostrar para vocês, mas também o objeto não vai sair pronto usando essa ferramenta não, sabe? Talvez ele ajude, né, a organizar, assim, com relação a cores e coisas do tipo. Eu vou dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha e passo para vocês. Aqui, ó, a página que a Jasmine... eu já loguei aqui como usuário nessa conta, tá? Inclusive, ele aceitou minha conta aqui do Unifal, que é a conta do Google, né? Tá em inglês aqui, não sei se tem como configurar link, provavelmente sim. E aí eu vou dar uma olhada aqui para depois passar para vocês também, compartilhar com vocês, tá? É bem interessante também. Mas a ideia aqui é que a gente tenha esse trabalho de pesquisa também, né? De fazer um benchmark, olhar coisas que estão sendo feitas, coisas que podem ser utilizadas para ajudar, né, a construir isso. Conforme já falaram aqui, tem uma versão educacional, entrei com um professor, né, naquela conta ali, vou explorar um pouquinho para depois qualquer coisa incluo ali na programação também como recurso para vocês utilizarem. Né? Esse é um problema na área de tecnologia, viu, pessoal? O negócio é tão, assim, rápido que eu aprendo demais em todo o curso que eu dou, né? Vocês vão me trazer muita novidade, né? E mesmo em curso de programação mesmo, curso na área de TI, né? Acho que a pessoa que bate no peito, né, e fala, olha, eu sei tudo de computação, é um grande mentiroso, que o que ele sabe já ficou desatualizado no minuto que ele respondeu. Certo? Então vamos lá. Mas aí, legal, bacana que eu vou olhar esse site também, tá? E vou olhar se ele resolve o nosso problema.
Além de sites nacionais, né, só para dar continuidade aqui, a gente tem sites internacionais. Depois vocês clicam, tá, no material, né, ele é um link, ele pede para liberar, se você aceitar, ele abre uma página com conteúdo. Tá? Uma coisa interessante é como é que a gente avalia, né? Como é que a gente vai avaliar o objeto? Avaliar a qualidade do objeto, a gente tem que ver se é uma tarefa difícil, complexa, né? Como é que eu avalio se o aluno aprendeu ou não? A gente está tentando aprender isso até hoje, né? Normalmente gera em torno de múltiplos e diferentes aspectos que a gente tem que observar, né? Então, nessa proposta pedagógica, depois de apresentado um vídeo, nós vamos fazer uma série de atividades, o aluno vai ser provocado a realizar uma série de atividades, e ali, né, a gente tem um indício, um indicador, não sabe exatamente se o aprendizado aconteceu, mas tem como observar, tá? Questões de acessibilidade também, muito interessante, né? Além de ser um requisito legal, a acessibilidade é indispensável, né, para exercício de cidadania. Então, na hora que vocês forem propor o objeto, uma das questões que vocês vão ter que responder é com relação à acessibilidade material que vocês estão construindo, né? Então, quanto mais acessível, quanto mais, assim, formatos, né, vocês organizarem esse material, melhor vai ficar, né? Então, da educação infantil, ensino superior, ensino formal, informal, na modalidade presencial à distância, deve ser proporcionado em ambientes físicos e virtuais, produtos e serviços, de modo a maximizar a participação de diferentes pessoas, em condições de igualdade no contexto educacional. Algumas ferramentas que a gente vai usar vai ficar incentivando, né, que vocês organizem esse material de maneira acessível. Então, por exemplo, na hora que você cola uma imagem no material, ele vai pedir que você descreva aquela imagem. Por quê? Se tiver um software de audiodescrição instalado naquele computador, quando chega numa imagem, o software de audiodescrição vai conseguir descrever aquela imagem para a pessoa que não consegue enxergar, sabe? Então, na hora de produzir o material, a gente vai ser provocado também a pensar essa questão da acessibilidade. Jogos educacionais, né, um tema bastante interessante. Eu vou apresentar a vocês uma alternativa, né, que existe pouco conhecimento técnico, né. Uma proposta surgiu desses modos de educação à distância, foi um objeto de pesquisa, né, apresentei no evento ano passado, e tem um produto que vocês vão poder utilizar, e eu quero melhorar, né? Então, a interação de vocês com essa ferramenta de construção de jogos educacionais vai me ajudar também, certo? Mas isso tudo para dizer o seguinte, ó, que é muito interessante o jogo, né? Motivação é uma coisa que ajuda a aprender, mas dependendo do jogo que eu quero construir, é uma coisa tão elaborada que não cabe, né? E nem eu vou ter conhecimento para poder passar para vocês, né? Os jogos possuem características específicas, classificações e provocam sensações nos jogadores, razões pela qual conhecer esses elementos são de grande importância para os professores, pois assim podem planejar-se melhor sobre o uso de objetivos pedagógicos que pretendem atingir, né, com esses OAS. É uma estratégia bem interessante, né? Gamificação, né? Esse tema está bem em moda ainda. Eu vou deixar depois com vocês, pessoal, tem uma empresa, uma editora, se não me engano, que através de uma pesquisa anual que ela faz, ela relaciona, né, quais são as estratégias de ensino usando tecnologia que está mais em voga, né, e como é que as pessoas estão usando isso. Então, vou ver se eu acho esse material para vocês utilizarem, né, pode até ser usado como referência e pode também auxiliá-los na concepção, nessa proposta do objeto de aprendizagem. Eu não lembro agora, não vou me atrever a citar nada, eu vou deixar para a próxima aula mesmo, tá? E o último tema aqui para a gente fechar o REA, né, Recursos Educacionais Abertos, né, espero, né, e peço, né, que vocês desenvolvam o conteúdo de vocês nesse formato, né, que são o quê? Materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público ou que estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. O REA pode incluir cursos completos, parte de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, softwares e qualquer outra ferramenta material ou técnica que possa apoiar ao acesso ao conhecimento, tá?
Então, tem defensores aqui, né? Tem pessoal na Unicamp, né? Eu fiz um curso sobre REA o ano passado, e é um tema assim, que está sendo muito discutido, né? O que o conhecimento tem que estar disponível só para quem pode pagar pelo livro, o que pode pagar pelo curso, para quem pode pagar, né? Então, a ideia aqui do REA é socializar esse conhecimento mesmo, né? Pessoal, isso é o que eu tinha previsto para o nosso encontro de hoje. No próximo encontro vai ser mais prático e objetivo, nós vamos entrar com uma ferramenta, tá? Eu vou deixar essa aula depois gravada, se alguém quiser depois dar uma olhadinha. Eu vou editar, tá? Então, aquela parada nossa e algumas outras coisas que eu achar que ou eu errei ou que ficaria legal deixar disponível, eu vou cortar. Mas, basicamente, eu vou cortar aqueles 15 minutos que a gente parou. E aí eu deixo o vídeo linkado aí para vocês, tá? Talvez eu crie um canal no YouTube e deixo o link do canal. Tudo bem? Eu falei muito rápido e muita coisa, mas assim, a gente vai voltar nesses temas aí no decorrer. Mais alguma dúvida, alguma observação, alguma crítica? Foi muito cansativo? Foi muito bom. Professor, Foi ótimo. para captar bastante coisa. É muita coisa, né? Muita informação em pouco tempo, tá, pessoal? Então, vocês vão ter que me ajudar. Professor, eu gostei muito da aula, eu acho que a gente vai ter muita coisa para aprender, para montar aulas melhores, né, e usar dessas tecnologias, e eu estou gostando muito boa aula. Então tá. Se quiser depois também... Então tá. O caso que eu venho do aula de educação à distância, Gisele, então tem uma máxima que a gente usa o seguinte, ó, na EAD não cabe improviso. Em sala de aula presencial a gente improvisa muito, mas em EAD não dá para improvisar, tem que estar bem desenhadinho, bem planejadinho, para que a coisa flua e aconteça assim, dentro do tempo, na hora, etc. Não sei se eu consegui fazer, mas assim, eu tento, né? Para que as coisas fluam, né? Às vezes a gente quer improvisar, por exemplo, vocês falaram do Canvas, me deu vontade de começar a navegar naquele negócio, mas a gente deve evitar improviso, sabe? Senão a gente perde o rumo da aula EAD. Com relação a convidado, Valdirene, acho que não tem problema não tem nada não. A Clenilda falou do XLN, eu vou falar, se vocês olharem lá o roteiro, vai ter uma aula que vocês vão instalar no computador de vocês e a gente vai usar numa prática. Vocês vão construir alguma coisa para mim usando o XLN. Ah, tá, a Clenilda viu. Então tá bom, beleza. Eu vou parando por aqui, então. Tá, boa tarde, professor. Obrigada, foi muito boa a aula. Boa tarde, pessoal. Então tá, a Jasmine deu aqui ó, uma experiência dela que eu estou usando com o Instagram, bacana. Vou me inteirar então, Jasmine. E aí talvez apresente como alternativa para todo mundo aqui também. Obrigado pelas contribuições. Então tá, obrigada, professor. Então, é sexta que vem a próxima aula, né? Isso, toda sexta. E depois eu vou organizar um outro momento para tirar dúvida, mas aí a gente vai negociar isso ainda. Tá bom? Obrigado pela aula, professor. Bom final de semana. Obrigado, até mais. Tchau, bom fim de semana. Obrigado, bom final de semana, senhor. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Até mais aí, gente. Tchau, professor. Bom fim de semana. Até mais, pessoal. Obrigado.